amor! Hoje nós vamos falar sobre o amor. Eu sou a Aline, do Intencionais Podcast, e hoje a gente vai falar sobre relacionamentos. Por que eu brigo tanto com aquela pessoa que eu amo? Por que a gente racha o pau? Como eu digo aqui em casa, é tiro, porrada e bomba. Por que dentro dos relacionamentos onde há amor, onde há plenitude, onde há confiança, né? Estamos falando de relacionamentos saudáveis, a gente tem problema. Por que a nossa personalidade, o nosso comportamento, o nosso temperamento influencia tanto na vida das pessoas? Por que nós temos a tendência de brigar com aquelas pessoas que nós amamos? Então, se você ficou aqui, ó, deixa aqui nos comentários por que você briga com o teu amor, por que vocês racham o pau, por que depois é difícil pedir perdão, minha gente. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, vem com a gente. Cada personalidade, cada temperamento, cada pessoa, ela tem uma característica, não é verdade? E quando a gente fala de personalidade, o que é a personalidade? A personalidade é algo muito amplo, muito diferente do temperamento. O temperamento é a nossa essência, é quem nós realmente fomos criados. O colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Cada um com suas características, certo? A nossa personalidade ela é constituída do nosso temperamento, do nosso caráter e do nosso treinamento durante a vida, dos processos que a gente passou. Na psicanálise a gente fala que são os restos e rastros de tudo que nós vivemos. Então essa é a nossa personalidade. A gente sempre ouve falar assim, nossa, aquela pessoa tem uma personalidade muito forte. Não é? Quando a pessoa, às vezes, é difícil de lidar, quando é uma pessoa que tende a ser mais agressiva, mais intrínseca, mais assim, né, determinada, e a gente fala que ela é uma personalidade forte. E as personalidades, elas fazem com que nós tenhamos conflitos, minha gente, conflitos, né? Essa personalidade, ela tem muitas características, elas têm características emocionais, elas têm características cognitivas, comportamentais e é a maneira que a gente olha o mundo. Tanto que a gente brinca, né? Quando a pessoa fala assim, nossa, você tá bonita, aí você fala, são os seus olhos, porque tudo é a maneira como a pessoa vê o mundo, não é verdade? Então essa personalidade, ela tende a ser bem diferente. Uma mãe que tem vários filhos, ela fala, eu tenho 5 filhos, nenhum é igual os dedos da mão, ó, nenhum são iguais. Por quê? Porque cada um tem uma personalidade, fora o temperamento, né? Normalmente uma pessoa, o caráter ele é criado, ele é desenvolvido no ser humano desde o dia do nascimento. Vocês sabiam disso? Pois é, ele é desenvolvido no ser humano desde o dia do nascimento. Por quê? Porque o ser humano, ele se desenvolve a partir do exemplo. Muitas vezes, a maioria das vezes, começa com nós, pais. Nossos filhos são muito parecidos com a gente. Por quê? Porque nós damos os exemplos para ele. E aí, de acordo com a vida, eles vão mudando. Então, da primeira infância, do nascimento até os 7 anos, nós somos 100% a referência para eles. E é daí que é onde eles acabam nos copiando. Dos 7 aos 14, eles começam a viver na escola, conviver com outras pessoas, professores, né? Começam a se conhecer hormonalmente, né? Vai mudando os hormônios, então tem essa tendência de mudança. Dos 14 aos 21, que é a terceira infância, eles são mais os amigos. Então a gente brinca que a adolescência é uma fase muito difícil e tal, por quê? Porque eles tendem a ser o que eles realmente são, mas muitas vezes guiado pelo que os amigos são, pelo que eles vivem, por aquele contexto. Então, quando a gente tem problema familiar dentro de uma casa, na adolescência ele tende assim ser aquele boom, né? Porque os pais não sabem lidar e eles também não. Então essas 3 fases da vida, elas cumprem e exercem um papel muito importante. É ali que a gente desenvolve o nosso caráter. Então, quanto mais velho a gente
entrega a vida para Jesus, a gente se converte, fica muito mais difícil, porque o que é um caráter? O que significa a palavra caráter? Impressões, marcas. Então você imagina, a cada dia da nossa vida a gente tem uma marquinha, e essa marca vai até o último dia da nossa vida. Então nosso caráter, ele é muito estabelecido nessas vivências. Então, quando a gente entra dentro de um relacionamento, por mais assim, a pessoa é um bom caráter, ela tem um bom caráter, mas ela tem algo que o outro não teve, que é muito diferente, porque somos pessoas diferentes, com temperamento diferente, sexo diferente, criado por famílias diferentes. O contexto é tudo diferente, geografia, tudo. Então, pra gente dar certo é difícil pra caramba, é muito mais fácil dar errado. Mas Deus nos fez a sua imagem e semelhança e Ele quer que a gente dê certo. Então, a gente vai falar sobre o amor e os temperamentos. Como a gente lida emocionalmente com cada temperamento, como que a gente vai lidar com isso, como que esses conflitos, eles podem ser minimizados, como essa falta de comunicação, ela desgasta a relação, mas ela pode ser reconstruída, né? Se a gente pegar aí, ó, um melancólico e um fleumático, como que é essa relação de dois introspectivos? E dois explosivos, como o sanguíneo e o colérico? Então, a gente tem vários desafios aqui. Então, a gente vai explorar um pouquinho. Olha o que a gente vai falar. A gente vai falar compreendendo a importância da personalidade de cada um, dos temperamentos, do jeito, identificando os traços de personalidade destrutivos que a gente desenvolve aí no meio do caminho, aquela dependência emocional, aquela pessoa ciumentérrima, que olha a bolsa, cheira a camisa, né? Você já passou por isso? Se você passou, deixa aqui nos comentários. Porque, gente, é algo fora do padrão, nós não fomos criados para isso. O ciúme é algo que ele é destrutivo se ele não tiver controle, se ele não tiver equilíbrio, né? Nós vamos explorar um pouquinho sobre os relacionamentos e a comunicação, né? Como dizia o Chacrinha, quem não se comunica se estrumbica. A comunicação ela é algo muito importante dentro de um relacionamento. E isso depende muito de cada um de nós. Como nós queremos comunicar ao outro? Qual que é a comunicação que eu tô passando? Eu falo muito sobre os sinais, né? A pessoa fala assim, ai, mas ele acho que ele tá gostando de mim e tal. Mas no final de semana ele some. Quais são os sinais? Ai, não, ele gosta muito de mim. Às vezes ele fala que eu sou feia e chata. Quais são os sinais? Ai, não, ela é uma boa pessoa, tudo. Ela só não lava minhas roupas, não cuida das minhas coisas. Quais são os sinais? Entendeu? Então a gente precisa entender os sinais que nós estamos passando e os sinais que nós estamos vendo e não estamos enxergando, minha gente. Que eu acho que isso é o pior, né? Aquela velha frase, o pior cego é aquele que não quer ver, não é verdade? A gente vai falar disso, a gente vai falar como lidar com essa diferença, como essas diferenças, elas são boas pra caramba. Por quê? Porque a gente se equilibra, a gente chega num ponto de equilíbrio e isso é uma delícia. É uma delícia você não saber o que o outro vai te falar. É uma delícia o outro te surpreender, porque é o jeito dele. Então essa diferença ela é muito boa, a gente precisa valorizar as coisas que são diferentes na gente. A gente vai falar também que às vezes é necessário a busca de um profissional para nos ajudar nessa relação, principalmente onde uma relação que está um pouquinho desequilibrada, que está um pouquinho apimentada demais, sabe? Quando há muita treta. Então a gente vai falar sobre os relacionamentos. Então eu convido você a ficar aqui com a gente. Manda para os amigos. Se você tem algum amigo que está com problema de relacionamento, a gente hoje tem visto que existe muitas oportunidades dentro, né, da clínica médica, dentro da psicoterapia, sabe, terapia de casais, terapia separados, para que nós possamos nos dar bem. Hoje, a cada 5 casamentos, 3 acabam em divórcio. Por quê? Incompatibilidade de gênios. A pessoa ficou casada há 20 anos, minha gente, e de repente deu incompatibilidade.
Que troço é esse? Eu não concordo com isso, não. Você concorda? Incompatibilidade? Claro, nós sempre vamos ser incompatíveis em alguma coisa. Mas onde nós estamos olhando? Será que a gente está só valorizando os defeitos? Deixa aqui nos comentários como que você é tratado. Hoje a gente tem ouvido falar muito sobre relacionamentos abusivos. Nós vamos falar sobre isso. O que é um relacionamento abusivo para você? Aonde é o limite? Esse limite, né, que é muito tênue, que a gente não enxerga. Relacionamentos abusivos. É como lidar com um narcisista. Aline, sou casada com um narcisista porque ele olha o meu celular? Entende? Então a gente precisa ter clareza do que a gente está vivendo e a gente vai falar aqui sobre os nossos comportamentos, temperamentos, personalidades e eu espero você. Então a gente vai falar desses temperamentos, comportamentos, a gente vai falar como a gente pode melhorar sim o nosso relacionamento para ficar bom. Então, ó, curte esse vídeo, compartilha, manda para os amigos e vamos embarcar nessa jornada de cada temperamento e o amor, tá bom, gente? Um beijo, fica com Deus e até mais!